Hello, hello, meus amigos do Cornerstone Connection. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais uma semana. Vamos estudar mais uma lição fantástica. Chama os amigos, pega a sua Bíblia e vamos começar. A lição desta semana está muito interessante, aliás, como sempre, né? Vamos aprender sobre um personagem muito importante, Pedro. E vamos aprender os princípios dele. Pedro tinha princípios muito bons, que hoje servem de exemplo para nós. Ele até escreveu 2 cartas importantíssimas na Bíblia, que têm palavras de encorajamento a todas as pessoas. Mas vamos ver como é que tudo isso começou. Quando Pedro encontrou-se com Jesus pela primeira vez, tudo mudou. Sim, ele era apenas um pescador. E Jesus lhe faz um convite. Pedro, siga-me. E ele deixa tudo e segue a Jesus. Depois Jesus muda o nome dele. Ele recebe mais um nome especial, que significa rocha, firme. Mas nós vemos que no início Pedro não era assim tão firme. Antes de ser chamado por Jesus, ele era um pouco rude com as pessoas. Não sabia muito falar. Mas com o tempo, a transformação veio pouco a pouco. Ele começou a conviver mais com Cristo, começou a aprender mais com Ele. E o caráter dele foi moldado a se parecer muito próximo de Cristo. E isso é muito bom. Nós podemos aprender com isso. Nós podemos ser falhos, mas quando conhecemos a Jesus, quando temos uma conexão com Ele, podemos ser também transformados, assim como Pedro. As últimas palavras de Jesus também a Pedro foram: siga-me, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, sem hesitar, tomou essa missão nas suas mãos e decidiu que agora ele iria viver a sua vida para pregar as boas novas da ressurreição do seu mestre. Nós vemos que a partir do momento que Pedro conheceu a Jesus e até o momento da morte de Jesus, muitas coisas se passaram. Pedro foi transformado, ele foi posto à prova, mas ele não desistiu, continuou pregando a mensagem de Deus. Pedro foi um grande líder, o primeiro dos discípulos a pregar o Evangelho com todo o fervor, logo depois do dia de Pentecostes. Ele fez muitas maravilhas e por causa disso, os fariseus, os mestres da lei, não gostavam de Pedro, sabe? Começaram a colocar Pedro de lado. Esse precisamos eliminar. Mas Pedro continuou fazendo maravilhas. Ele escreveu 2 cartas muito importantes que servem para nós como um grande exemplo. Te faço o convite, adolescente. Leia a 1 de Pedro e 2 de Pedro. São cartas fantásticas que têm mensagens muito especiais que servem ainda para nós hoje. Vamos ler o versículo de hoje, que está em 2 de Pedro 1, verso 3. E nos diz o seguinte: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Pedro reconhecia que tudo aquilo que aconteceu na sua vida era para ele testemunhar mais e mais de Jesus e dar glória a Deus sempre. A lição desta semana aborda um tema muito especial: a libertação miraculosa de Pedro. Sim, os fariseus não gostavam de Pedro, então tentaram metê-lo numa cilada. Vamos prender Pedro e depois da Páscoa vamos matá-lo. Pois, então prenderam a Pedro. Ele ficou na prisão. Mas sabe o que aconteceu? A igreja orou. A igreja uniu-se em oração para que Pedro fosse libertado. Mas eles não libertaram Pedro. Algo incrível aconteceu. Um anjo veio e, sem que ninguém o visse, abriu as portas da prisão. E Pedro também nem sentia muito bem o que estava a acontecer. Ele foi simplesmente levado para fora. E quando chegou ali fora, começou a perceber: eu estou fora da prisão. Que incrível! Você, adolescente, já ouviu falar de algum milagre? Já presenciou algum milagre na sua vida? Isso pode acontecer. A história de Pedro nos mostra isso. E nós não devemos pensar que, isso só aconteceu no passado. Deus fazia grandes milagres. Ainda hoje,
Deus pode fazer grandes milagres na nossa vida. Precisamos decidir seguir a Ele. Pedro era um discípulo destemido. Quando ele pregava as pessoas ouviam com atenção, ele captava as pessoas. E elas não conseguiam resistir às suas palavras e aceitavam de coração aberto, com muita fé, a mensagem do Evangelho. Nós também hoje podemos ser usados por Deus para pregar o Evangelho a todas as pessoas. Não precisamos sentir medo. Olhem só, Pedro viveu numa época onde havia muita perseguição, mas mesmo assim ele não sentiu medo. Nós temos muitas lições para aprender. Vejam, os cristãos do tempo antigo, quando estavam em aflição, passando por um problema, eles uniam-se, juntavam-se numa só casa para orar. Nós também precisamos aprender isso hoje. Precisamos nos unir sempre e orar a Deus e Ele vai nos ouvir. Pedro, quando saiu da prisão, continuou pregando. Talvez algum de nós fosse dizer, entrei na prisão, agora vou parar de pregar, senão vamos aprender de novo. Mas Pedro não, continuou pregando. Porque lembre-se, quando Jesus disse, Pedro, tu me amas? E ele, sim, apascenta as minhas ovelhas. E Pedro, como um bom pastor, tomou essa missão e cuidou das ovelhas, cuidou do rebanho de Deus. Você pode não ser um pastor, pode não ser assim alguém importante, mas pode cuidar também dos seus amigos. Fale às pessoas sobre Jesus e você estará assim, apressando a vinda de Jesus e também ajudando outras pessoas a crer nesta promessa, para que juntos possamos estar nos céus. Pedro vivia esta mensagem. Ele sabia que Jesus morreu, subiu aos céus e que um dia voltaria. Então ele manteve sempre viva esta mensagem de esperança. Pregava arduamente sobre a volta de Jesus. Mais uma lição para nós, precisamos pregar cada vez mais sobre a volta de Jesus. Esses são os princípios da vida de Pedro, que podemos também hoje aplicar na nossa vida. Hoje, adolescente, Jesus está te convidando, está te fazendo a mesma pergunta. Você me ama? Se você ama Jesus, aceita esse convite, pregue a sua mensagem sobre a volta de Jesus, para que juntos possamos apressar a sua vida. Obrigada por me assistir, inscreva no canal, deixa um like, partilha com todos, porque assim você estará também pregando a mensagem. E eu quero vos fazer um convite. No livro Atos dos Apóstolos, Ellen White nos faz um comentário desta história de Pedro e seria muito interessante você ler. Pegue o livro Atos dos Apóstolos, capítulo 15, 51 e 52 e ali você vai ler mais coisas sobre Pedro e será muito bom. Muito obrigada por estar conosco e nos vemos na próxima semana para o próximo estudo. Tchau!